E teremos nesse domingo, 11 horas da manhã, um jogo válido pela 16ª rodada do Brasileiro Feminino de 2026. O Botafogo recebe o São Paulo no Newton Santos. O jogo será às 11 horas. Botafogo precisando vencer para sair dessa incômoda posição na tabela, enquanto que o São Paulo quer garantir aí pelo menos a segunda posição no término dessa primeira fase. Então, vamos entender como é que os dois técnicos podem escalar suas equipes e vamos trazer também aí a campanha das duas equipes no Brasileirão Feminino. Bora lá pro pré-jogo. Olá, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras de todo o Brasil. Estamos aí de volta com mais edição do Vlog do Franco para trazer as informações do futebol feminino. E o destaque é esse pré-jogo que acontece nesse domingo, 11 horas da manhã. O Botafogo recebe o São Paulo, precisando vencer pela 16ª rodada. Mas antes de você ver as informações, vamos convocar aí a nossa querida Ana Júlia para deixar um recadinho para vocês. Oi gente, eu sou Ana Júlia Giúzio e quero convidar vocês para conhecerem o Vlog do Franco. Se você curte futebol feminino, aqui é o lugar certo. Tem notícias, bastidores e muito conteúdo legal. Então já se inscreve no canal, deixa seu like e bora apoiar o futebol feminino. Para você que já segue, meu muito obrigada. Um beijo, Franco. Valeu! Daí, meus amigos, por favor, atendem aí o pedido dessa pessoa maravilhosa. Muito obrigado, Ana Ju, pela força ao nosso canal. Pois bem, galera, São Paulo e Botafogo fazem um jogo no mínimo interessante. São Paulo, que está na segunda posição da tabela, está a 5 jogos sem perder, 5 vitórias, enquanto que o Botafogo está a 9 jogos com derrotas seguidas e está na última posição na tabela. Nós já vamos conferir. Pois bem, o Botafogo precisa vencer para sair dessa posição incômoda e agora passar pela defesa do São Paulo, que é a menos vazada do campeonato, vai ter com certeza um pouco de dificuldade. Então, vai ser no mínimo um jogo muito interessante. A estatística desse grande duelo é 2 vitórias do São Paulo sobre o Botafogo. Tem registro, 2 partidas, o Botafogo nunca venceu o São Paulo. É assim o histórico desse confronto. Pois bem, galera, e qual é a campanha das duas equipes no Brasileirão Feminino? Olha só, vamos começar com as soberanas do Tricolor Paulista, que são as visitantes nesse caso. Pois bem, o São Paulo está em segundo lugar com 35 pontos, com 11 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Uma dessas derrotas foi fora de casa. Teve 25%, aliás, teve 25 gols marcados e 10 gols sofridos. Um aproveitamento de 77%. A última partida, o São Paulo recebeu o Red Bull Bragantino e venceu por 1-0 pela 15ª rodada do Brasileirão Feminino. Há 5 jogos, o São Paulo não sabe o que é perder. Enquanto, aliás, só vitórias seguidas, né? Enquanto que o Botafogo, há 9 jogos que não vence, está na 18ª posição, claro, o último lugar na tabela, com 5 pontos. Uma vitória, 2 empates e 12 derrotas. É o time que mais sofreu derrotas no campeonato, com 9 gols marcados e 32 gols sofridos. Ou seja, o Botafogo tomou mais gols do que o número de gols que o São Paulo marcou, que foi 25. Um aproveitamento de 11%. A última partida, o Botafogo perdeu para o Fluminense, jogando no Newton Santos por 2-1, também pela 15ª rodada. E como é que os dois técnicos, tanto o Léo Goulart, que tem feito umas escolhas que não me agradam muito, né? Não é à toa que o Botafogo está nessa posição incômoda. O Botafogo, que perdeu muitas atletas
promissoras, atletas jovens que vinham aí destacando na equipe, né? E não contratou jogadoras à altura. Então aí é que está o perigo, né? Para jogar elite precisa ter um time consolidado, um time experiente. Então o Botafogo correu esse risco e aí pode voltar a A2 em 2027. Pois bem, como é que o Léo Goulart pode escalar a sua equipe precisando vencer? Vamos conferir então no campinho para a gente ver essas prováveis escalações do técnico Léo Goulart e também do técnico Thiago Viana, que também quer vencer, quer a vitória, certo? Para incomodar o Corinthians, que joga nesse sábado contra o Bahia. Então vamos entender as prováveis escalação de Botafogo e São Paulo. Bora lá pro campinho. Então tá aí o campinho, vamos começar então com as soberanas do Tricolor Paulista, do técnico Thiago Viana. No último jogo, jogando contra o Red Bull Bragantino, São Paulo com alguns desfalques na defesa, o Thiago Viana escolheu por ir no 4-3-3. Mas eu acredito que nesse jogo, ele jogando fora de casa, ele deve optar pelo 4-4-2. Mas durante o jogo ele pode mudar aí pro 4-3-3. Vamos fazer aqui no 4-4-2, ele deve ir com a Carlinha, claro, né? Não tem muito segredo o time do São Paulo. Pois bem, gente, na lateral direita, a Bruna Caldeirão sentiu aí durante o treino no último jogo, antes do Bragantino. Então eu não sei as condições que ela esteja, se ela tá apta para jogar, né? Infelizmente, as redes sociais do futebol feminino não informam se a jogadora a posição da situação da jogadora, né? A gente fica sem saber, é uma falha muito grande, aliás, em todos os clubes no futebol feminino. Quando a jogadora se lesionar, tem que aproveitar as redes sociais e ir passando como é que tá o grau da situação da jogadora, né? Pra gente ficar sabendo. Os clubes não informam, não é só o São Paulo não, são todos. Eu acompanho todas as equipes aqui, principalmente da Série A, e ninguém informa, certo? Então, eu acho que está na hora de parar um pouco das brincadeiras. As brincadeiras são válidas, mas também as notícias são importantes, né? Pois bem, a Bruna Caldeirão, não sei como é que tá a situação, se ela vai estar apta para jogar, né, contra o Botafogo, mas eu vou colocar ela aqui. Pois bem, a volta da Tayla, tá aqui a Tayla, né, depois do cartão vermelho que ela recebeu, aliás, do segundo cartão amarelo, e do lado dela a Carol Gil. Tá aqui a Carol Gil, também ele pode vir aí com a Rafa Soares, mas a Rafa Soares jogou no último jogo com a proteção no nariz, porque quebrou o nariz durante o treinamento, teve que jogar com a proteção, que o São Paulo tava sem zagueiras, né? Tava com a Camila Barbosa, mas a Camila Barbosa foi obrigada a ir para lateral, porque a Bruna Caldeirão tinha machucado em último momento. De qualquer forma, ainda tem a Ravena, que precisa receber, ter uma chance aí. A Ravena precisa começar a colocar essa menina para jogar, porque a Bruna Caldeirão tem proposta para deixar o São Paulo. Pois bem, e na esquerda, a Bia Menezes também machucou aí durante o treinamento. Não sei o grau da situação da Bia Menezes, o pessoal não informa, mas eu vou colocar ela aqui, certo? Caso ela não esteja apta, pode vir a Clarinha aqui no lugar da Bia Menezes, certo? Então essa é uma zaga muito forte, a zaga do São Paulo é a zaga menos vazada do campeonato. E no meio de campo, se ele for no 4-4-2, certo? A Robinha, né? É Robinha mais 10 na cabeça do Thiago Viana, certo? Ao lado da Robinha ele vai com a Aline Milene. Então tá aqui a Aline Milene, que fogou no jogo no Paulista. E na direita, a Serrana. Cadê a Serrana? Tá aqui a Serrana, certo? Do lado direito. E do lado esquerdo, a Camilinha, que já voltou a ser titular no último jogo. Eu vou colocar a Camilinha aqui, mas não espantem se vocês verem a Carla Alves, que aliás, a Carla Alves está vindo muito bem, viu, gente? A Carla Alves tá progredindo o futebol dela. Então, mas eu vou colocar a Camilinha aqui, também tem a opção aí da Gadu, né? A própria Soraya para ser uma meia atacante, mas eu vou colocar a Camilinha aqui. E no ataque, ele vai com a Crivellari, que já tá pedindo banco, né? A Crivellari não vem bem, certo? Nessa segunda temporada, nesse segundo semestre aí, a
Crivellari não vem bem, certo? Então tá na hora aí da Kézia começar a incomodar. A Kézia, aliás, já tá incomodando, né? A Kézia, quando tá entrando, tá fazendo o trabalho dela. Então, a Kézia que tava lesionada e voltou há pouco também. Então tá aí a formação, a provável escalação da equipe das Soberanas para enfrentar o Botafogo nesse sábado. Olha só, a Carla, a Caldeirão, Tayla, Carol Gil e a Bia Menezes, Serrana, Aline, Robinha e a Camilinha, Crivellari e a Isa é a provável equipe do técnico Thiago Viana para as Soberanas enfrentar a equipe das Gloriosas do Fogão. Então vamos lá, agora falar das Gloriosas do Fogão. O Botafogo, como eu já falei no início, perdeu muitas jogadoras interessantes para essa temporada e não contratou jogadores à altura, né? Então é um pedido para voltar para a A2. Então, infelizmente, o Botafogo corre sério risco de ir para a A2 em 2027. Uma pena, que tem uma base muito boa, certo? E o Léo Goulart tem feito algumas escolhas, na minha opinião, no mínimo, equivocadas, né? Pois bem, como é que ele deve encarar o São Paulo para esse jogo da 16ª rodada? A Michele, a goleira Michele, então tá aqui a goleira Michele para vocês, né? E na lateral, ele vai que nesse sistema maluco de 3-4-3, cara. Eu não concordo muito com esse sistema, né? Para um time que precisa se recuperar no campeonato. Mas ele vai nesse sistema 3-4-3, né? E com 3 zagueiras, então a Tayane é o time das Taz, né? Aqui o Botafogo é o time das Taz, um montão de Taz. Então a Tayane aqui, né? Para fazer a primeira zaga do Botafogo, né? O trio de zaga. E do outro lado, e do lado dela, a Tainara, né? Cadê a Tainara? Tá aqui a Tainara, como falei para vocês, é o time das Taz, né? Então tá aqui a Tainara, né? Uma ótima zagueira, a Tainara, eu gosto dela, viu? Pois bem, e do lado dela, a Yasmin Cosma, lembra da Yasmin? Aquela mesmo que era do São Paulo, tá emprestada lá para o Botafogo, né? Então Yasmin é muito lenta aí nos rebotes, não é mais, ela é titular lá no Botafogo, né? Então tá aí o trio de zaga das Gloriosas. E aí no meio de campo, ele vai com 2 alas, né? Fazendo esse quarteto aí no meio de campo. Na direita, ele vai com a Kayla. Cadê a Kayla? Que vai fazer aqui o papel da ala e ajudando o meio de campo, certo? Então tá aqui a Kayla, certo? Fazendo a ala aqui no meio, ela que é lateral, certo? Do outro lado, a Natane. Então tá aqui a Natane, certo? Então, aliás, gente, é o contrário aqui, a Kayla que vai para a direita e a Natane para a esquerda, né? Então tá aqui a Natane, certo? Juntamente com a Kayla aqui do outro lado, certo? Pois bem, e aí a dupla no meio de campo, ele vai vir com a Rita Bove, certo? Tá aqui a Rita Bove, certo? Fazendo aqui a volância no meio de campo e também a Tailane Zóio, a Tawane, né? Outra tá aqui, né? A Zóio, chama ela de Zóio, que é mais conhecida. Então tá aqui a Zóio, certo? A outra tá também. Essa é Tawane. Então tá aí formado o meio de campo do Botafogo com 2 alas, né? Se ele vir nesse 4-4-3, nesse 3-4-3, não gosto muito desse sistema. E a Ellie que na necessidade ele começou a colocar a Ellie, né? Na necessidade, né? Então a Ellie para mim é uma ótima jogadora, precisa ter mais tempo, né? Mais minutagem. E do lado dela outra jovem jogadora que gosta de dar um bom trabalho para a zaga, a jovem Rebeca, né? Ex-São Paulo, da base do São Paulo. E do outro lado a Tailane, outra tá aqui a Tailane, certo? Fazendo aí o trio de ataque do Botafogo. Bem, gente, se ele resolver ir no 4-4-2, certo? Ele vai tirar uma zagueira, tá atrasada, Natane e a Kayla, certo? E atrasar a Tailane e colocar aí ou a Vitorinha ou a Nayara aqui nesse meio, ou a própria Ana Carolina, certo? Ainda tem também a Dandara,
certo? Que pode vir nesse meio aqui, e a Xaxá. Só que a Xaxá é uma meia atacante, e também a Jovem Bebê, que ele pode colocar aqui também nesse meio de campo. A Bebê que também que é da base. Ainda tem a Kelly, né? A Kelly, que é uma ótima jogadora, certo? Mas eu não sei o que acontece, não sei como é que a Kelly tá saindo nos treinamentos, porque ela não tem chance com o Léo Goulart. Então tá aí a provável escalação das gloriosas do Fogão, certo? Para encarar soberanas do Tricolor Paulista nesse domingo, 11 horas da manhã. Olha só, Michele, a Tayane, Tainara e Yasmin, a Natane, Rita Bove, a Zóio e a Kaila, Tailane, Rebeca e a Ellie é o time, é a provável equipe do técnico Léo Goulart para enfrentar o São Paulo nesse domingo. Então tá aí, meus amigos, as prováveis escalações do técnico Léo Goulart e do Thiago Viana, a campanha das duas equipes e o histórico desse grande duelo. Pois bem, e quem vai incomodar essa partida? Quem são os árbitros? Olha só, o árbitro principal é a Gleica Oliveira Pinheiro, do Pará. O assistente número 1 é a Fabiana Nóbrega Pita, do Rio de Janeiro. A assistente número 2, Beatriz Geraldine de Souza. O quarto árbitro é a Jennifer Alves de Freitas. O analista de campo é o Edilson Soares da Silva, ambos do Rio de Janeiro. A transmissão dessa partida está em cargo da TV Brasil nesse domingo, dia 16, 11 horas da manhã. E a gente vai fazer o pós-jogo, fica ligado para você ter todas as informações desse jogo de Botafogo e São Paulo, beleza? Então, vamos ficando por aqui, desejando a todos aí um maravilhoso e abençoado final de semana e que Deus abençoe você e toda a sua família. Abraço do Franco. Fui.